Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O primeiro item que Kardec coloca, ele intitulou O Jugo Leve. Ele pegou uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, que diz o seguinte: Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Kardec comenta essa passagem evangélica dizendo o seguinte, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar, veio ensinar aos homens. Por isso que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que estáis cansados, que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei. Só que Jesus coloca uma condição a essa assistência e a felicidade que ele promete para os aflitos. Não é assim de graça que você está sofrendo, você está passando por dificuldade e pede: Jesus, me alivia. Não é isto. Tem uma condição para isto. E Jesus, essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a observação dessa lei, mas o jugo é leve e essa lei é suave. Por quê? Por que ela é suave? Porque o que ela impõe? Ela impõe, por dever, o amor e a caridade. Então isso é que é bonito, que Jesus vem nos consolar, né? Que ele vem nos explicar a observância dessa lei. Deus criou o universo, Deus nos criou, e criando o universo, ele criou leis. E essas leis, nós devemos segui-la. É isso que Jesus vem nos falar. E essa lei nada mais é do que a caridade e o amor. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec perguntou aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Aí os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Então Deus criou o universo, nos criou e criou leis que regem esse universo e leis às quais nós devemos obedecer para sermos felizes. Olha o que os espíritos continuam. Essa lei, ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, nós nos afastando dessa lei, nós deixando de praticar a caridade, de desenvolver o amor, nós vamos ser infelizes. Então, nós só seremos felizes quando obedecermos, quando cumprirmos essa lei de Deus. Um outro item que Kardec coloca nesse capítulo é o Consolador prometido. Ele pegou também uma passagem evangélica do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26,
quando Jesus estava explicando para os seus discípulos que a sua vida aqui estava terminando, que ele ia partir. Então, ele falou para os seus discípulos: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade. Olha que interessante. Prestem atenção. Eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro consolador. Ou seja, ele já era um consolador, mas ele estava indo embora e ele ia pedir que Deus nos enviasse outro consolador. Esse outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E Kardec vem nos falar, tanto aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, como na Gênese, que esse Consolador prometido, que esse Consolador que Jesus disse que ia nos enviar, é o Espiritismo. Olha por quê. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. A gente sabe, na introdução do Livro dos Espíritos mesmo, um dos espíritos que a assina é o Espírito de verdade. E tudo nos leva a, observando o que Kardec escreveu, que esse Espírito de verdade não é ninguém mais que o próprio Jesus. Então, Jesus mesmo é o novo Consolador através do ensino espírita, através da codificação espírita. Então, Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Não é verdade? Jesus disse lá, nós vimos nas palestras anteriores, o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, Jesus dizendo isso, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Mas por que os aflitos seriam consolados? Né? Eu estou sofrendo, eu perdi um ser amado, eu tive um revés financeiro, eu tive uma doença, isso tudo é sofrimento. E Jesus diz que eu serei bem-aventurado, eu serei feliz por sofrer. Mas como? Qual a explicação que eu vou ser feliz se eu sofrer? Aí é que vem o conhecimento que o Espiritismo nos traz, que o Consolador prometido nos trouxe. Nós sofremos, o nosso sofrimento tem uma causa. E geralmente essa causa está nas existências passadas. Nós não vivemos uma vida só, nós reencarnamos. Jesus disse isto a Nicodemos, que era um doutor da lei, e nós já estudamos isso. Ele disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós já somos espíritos milenares, nós já tivemos diversas existências e nós nos afastamos muito da lei de Deus. Nós achávamos que nós podíamos viver por nossa própria conta. Sendo que, se a gente observar um pouquinho a natureza,
nós vemos que nada vive sem Deus. Tudo é criação dele. Nós somos criação dele e nós não podemos viver sem ele. Se assim fosse, ninguém morreria. E olha, todos nós estamos com os nossos dias contados. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui numa viagem, mas o nosso dia de voltar para casa já está marcado. Então nós precisamos deixar de ter esse orgulho, de ser egoístas, né? De achar que nós dirigimos a nossa vida. Nós não temos esse poder. Nós devemos obedecer a Deus e essa obediência é desenvolver o amor e desenvolver a caridade em nós. Dando continuidade, então Kardec diz assim, olha, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador, conhecimento das coisas. É que o Espiritismo está nos mostrando, está levantando o nosso véu, aquilo que nós não conseguíamos compreender. É tanto que Jesus, quando ele veio, ele nos falou por parábolas. Ele usava o que era concreto para que nós pudéssemos começar a entender. Mas Jesus não falava nada que fosse material. Ele só falava do Espírito. Ele falava da vida espiritual. Nós temos a mania, né, de ter um olhar para Jesus do ponto de vista humano. Nós aprendemos a comparar Jesus conosco, a medi-lo pela nossa régua. Kardec veio nos mostrar um outro ponto de vista, que nós devemos observar Jesus do ponto de vista espiritual. E ele tem uma grandeza espiritual. Jesus é, para nós, o guia e o modelo. É o nível evolutivo que nós temos que aspirar e que nós iremos conseguir um dia. Ele está há milhões de anos na nossa frente, em evolução espiritual. Então, nós aprendemos com os ensinamentos do Espiritismo que Jesus é um espírito muito evoluído, muito evoluído. Às vezes, na nossa ingenuidade, nós queremos compará-lo com algum outro homem que viveu aqui na Terra, algum filósofo, um espírito bom que viveu aqui na Terra, inteligente, que nos trouxe muito conhecimento, mas Kardec e os espíritos nos ensinam que Jesus é o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, que, aliás, preside a nossa evolução espiritual, governa o nosso planeta. Ele é o nosso governador. Ele é que cuida das nossas vidas. E olha que bonito, como Jesus cuida de nós. Nas instruções dos Espíritos, Kardec trouxe 4 mensagens. E essas mensagens são assinadas pelo Espírito de verdade. Que a gente tudo nos leva a crer que esse Espírito de verdade é Jesus. Mas ele cuida tanto de nós que olha o que ele disse na mensagem dele. Em primeiro lugar, ele fala assim, ó, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas.
Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. É o que eu disse. Nós achamos que nós podíamos viver sem Deus. Nós achamos que nós somos os donos da nossa vida. Mas continua o Espírito de verdade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, uns aos outros, ajudando, porque a morte não existe. Vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele nos ama tanto, e ele veio presidir esse Consolador prometido, que é esse conhecimento. Ele está dizendo aqui que nós devemos ajudar-nos uns aos outros, inclusive os espíritos, a espiritualidade, os homens, familiares nossos, que já estão mais evoluídos, nossos protetores, a espiritualidade, enfim, do planeta Terra, que está desencarnada, vai nos ajudar, está nos ajudando. Isso que Jesus quis dizer aqui. Olha outro detalhe que ele fala: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento que ele está trazendo. E instruí-vos, eis o segundo. Instruir. O livro é a base do ensinamento espírita. Todo espírita, para ser um espírita de verdade, o próprio Kardec disse, o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Mas como que o espírita faz isso? Senão adquirindo conhecimento, estudando a doutrina mesmo. Temos diversos livros, mas a obra básica, que é o Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. A gente precisa estudar muito para a gente ser um bom espírita. E também as obras subsidiárias, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. Nós temos muitas obras boas, mas boas mesmo, que vão nos trazer cada vez mais o aprofundamento nesse conhecimento e nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores, a ir atrás do autoconhecimento, da nossa reforma íntima, estudando é que nós vamos conseguir isso. O verdadeiro espírita é aquele que estuda, é aquele que se transforma e que luta todos os dias para domar as suas más inclinações. Mas Jesus continua, né? O Espírito de verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. O labor de vossas mãos, olha como ele cuida da gente, olha o que ele fala. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, ele continua, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha como que Jesus está cuidando de nós. Ele disse que ele cultiva nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. É muito bonito isso. É muito bonito.
e Ele não descuida de ninguém. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Mas Deus usa o tempo. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar de sofrer. Porque quando a gente quer viver por nossa conta, quando a gente quer viver só esse mundo material, viver no egoísmo, viver no orgulho, a gente fica sofrendo. Porque está gravado na nossa consciência a lei de Deus. Os espíritos responderam isso para Kardec. Então, no fundo, nós sabemos que o nosso caminho não está certo. Se nós ficarmos nessa vida só terrena, só matéria, só matéria, só matéria. E aí Jesus fala que no silêncio Ele está cultivando, no silêncio dos nossos pensamentos, Ele está cultivando a nossa alma. E Ele disse, na época que Ele veio, como Ele falava em parábolas, a sociedade na época era agrícola, né? Ele se comparava a um pastor, né? Comparava Deus como o senhor da vinha, como o dono da vinha, e nos comparava como ovelhas. E ele disse que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderá. Ou seja, Ele está cuidando de cada um de nós. Mas olha o que ele continua dizendo. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Nada. Os vossos suores, as vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de todos vós será talvez o mais resplandecente. E isso a gente vê em diversas obras espíritas, em obras psicografadas. Muitos que saem aqui do mundo, né? Cheio de pompas, saem tapetes vermelhos, tem aqueles velórios cheio das pompas, cheios das homenagens, chegam num plano espiritual, pobres de luz, perdidos, porque o verdadeiro tesouro não juntou aqui. E uma pessoa humilde, talvez desprovida de recursos materiais, esquecida pela sociedade, ou invisível da sociedade, mas é uma pessoa boa, de coração bom, que ajuda o irmão, que socorre alguém que está doente, que procura ajudar o irmão, mesmo não tendo recursos financeiros, ele dá do seu carinho, ele dá do seu amor, ele pede para alguém, ele está sempre ajudando, e ele sai daqui como um invisível, e ele chega no plano espiritual em melhores condições que muita gente que sai daqui cheio de pompa. Esse é o verdadeiro tesouro. O Espírito da Verdade continua. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bens amados. Né? Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então, a doutrina vem nos ensinar que nós sofremos e por que nós sofremos e que nós seremos felizes, não reclamando desse sofrimento, encarando com coragem,
Nós somos os autores de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e ele vos enviará seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venha a vós, porque me chamaste. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem e que acreditam nisso. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca um bálsamo e consola. Só que com detalhe, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Ou seja, nós temos sofrimentos, nós estamos no mundo de provas e expiações, então é natural que nós soframos, porque nós ainda não estamos em mundos melhores, em mundos felizes, mas todo sofrimento, ele deve ser encarado com devotamento e com abnegação, acreditando que tem uma razão e que Deus está cuidando. Esse sofrimento vai acabar, porque ele tem hora para acabar, e nós seremos tão mais felizes quanto menos reclamarmos e quanto mais aceitarmos o momento que nós estamos passando, e ele vai passar. Deus está conosco e nós vamos ser muito felizes. Então esse é o Cristo Consolador, que ele consola nossas almas, que ele veio, nos falou, demonstrou como devemos viver e agora ele está presidindo esse Consolador prometido para nos esclarecer e para nos levar à felicidade e implantarmos o reino de Deus em nossos corações. Muito obrigada, muita paz.